Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: estelionato ou liberdade religiosa? No final, eu vou colocar dois áudios aqui absurdos que tem tudo a ver com essa mensagem. Então esse é o tema da mensagem: estelionato ou liberdade religiosa? Essa camisa que eu tô aqui, ó, não é Lacoste não, é lascou-se. Eu coloquei ela de propósito. No final da mensagem vocês vão entender por quê. Quero deixar claro o seguinte, que antes de entrar na mensagem, eu vou colocar aqui um resumo do entendimento da graça. Só quem vai entender essa palavra são os filhos da livre. Gálatas 4:31, Paulo diz: mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só os filhos da livre entendem essa palavra. Nossos amados irmãos evangélicos são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos, mas muitos são filhos da escrava e eles não compreendem. Eles foram programados por Deus para não compreenderem o evangelho da graça. Repito, são abençoados, são eleitos. Quando a carne tombar, o espírito também deles volta para Deus. O espírito dele volta para Deus. Mas eles não compreendem o evangelho da graça. Mistério de Deus, por isso que eu digo que nós fazemos parte de um povo privilegiado para a glória de Deus. Então essa camisa aqui, ó, é de propósito, porque realmente aqueles que estão na escravidão, que são vítimas desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Eu passei 14 anos nessa coisa chamada Igreja Evangélica, religião evangélica. 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Tem pessoas aqui que passaram 30, 40, 50 anos e quando ouviram a mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus por isso. Esse evangelho que estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo. Com a morte de Paulo, esse evangelho ficou oculto de novo, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que, quando eu acredito que exista homens sérios, éticos, idôneos, eu conheço alguns que são vítimas do sistema. Eles acreditam em tudo que pregam, mas eles são vítimas. Mas a maioria, sim, sabe que está enganando. Então, esse é o tema da mensagem, tá certo? Então eu vou fazer aqui antes um resumo do Evangelho da Graça, para que todos tenham um entendimento. Repito, os filhos da escrava não irão entender, vão me criticar, vão me detonar aqui embaixo, mas faz parte, tá bom? Esse canal foi feito para os filhos da livre. Então vamos fazer um resumo aqui da graça antes de entrar na mensagem. No final eu vou colocar dois áudios absurdos. Vamos lá. Você sabia que Jesus já voltou? Talvez você esteja ouvindo essa frase pela primeira vez. Nossa, Jesus já voltou? Quando eu vou aí visitar alguns clientes, galpões, eu vejo nas BRs, né? Jesus está voltando. Essa frase gera muita receita para o sistema religioso. A gente vai compreender, eu vou fazer um resumo aqui, olha só. Jesus veio apenas para Israel. Quando a gente fala isso para um religioso evangélico, não, Jesus veio para toda a humanidade. Então ele mentiu. Mundo na Bíblia é mundo de Israel. Toda a Bíblia foi para Israel. Tudo já aconteceu. Os pastores têm interesse em levar tudo para o futuro, porque você, quando acredita que tudo vai acontecer, você está na mão dos caras. Esse sistema religioso é cruel, meu querido, minha querida. Se você é evangélico, evangélica, eu espero que você seja um filho da livre. Você vai compreender essa palavra, ainda que seja uma palavra que você esteja ouvindo, assistindo pela primeira vez.
Se você for filho da escrava, você vai me detonar. Mas se você for filho da livre, vai aguçar sua curiosidade para você assistir novas mensagens, outras mensagens. E eu tenho certeza que logo, logo, você vai dar glória a Deus, você vai ter uma paz que você nunca teve. E mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São arapucas. Então esses homens sérios, ainda que realmente eles sejam sérios, eu conheço alguns que são vítimas do sistema, eles levam os eleitos de Deus para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Mas a maioria está enganando. São arapucas, são alçapões, são verdadeiros antros. E eles têm uma única intenção: tirar dinheiro de você. Você é apenas um número na mão desses caras. Olha só, Jesus veio apenas para Israel. Quem disse não fui eu, quem disse foi o próprio Jesus. Mateus 15, 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas, se não, tem tradução, somente as ovelhas perdidas de Israel. Nós ouvimos tantas mentiras, eu ao longo de 14 anos, pessoas aqui ao longo de 30, 40, 50 anos, foram tantas mentiras repetidas, e essas mentiras passaram a ser verdades na nossa mente. Então quando a gente diz, não, Jesus veio só para Israel, então você logo é chamado de herege, de falso profeta, falso pastor. Foi ele mesmo que disse: eu fui enviado apenas, senão as ovelhas perdidas de Israel. A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Ele veio para Israel e ele voltou trazendo juízo para Israel. Temam a Deus, Apocalipse 14, 7, tradução NVI. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar. Você viu aí que o verbo está no presente da época? Chegou. É chegado a hora do seu juízo. Que juízo? De Israel. Ou seja, ele veio para Israel e voltou trazendo juízo para Israel. Desde Atos 2, Pentecostes, o Espírito de Deus fez morada. Como é que ele vai voltar se ele habita e mora dentro de mim e dentro de você? Se eu fizer uma pergunta, Jesus habita em você? Você vai dizer sim, irmão Júlio, claro que Jesus habita em mim. Ora, se ele habita em você, como é que ele vai voltar? A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Olha aí, ó, chegou a hora do seu juízo. Ele veio para Israel e voltou trazendo juízo para Israel. Vou falar aqui sobre Apocalipse 1,7, já já. Olha só, Hebreus 10, 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Meu querido, minha querida, o que significa em breve? Muito em breve. Você viu que estava tudo perto, tudo próximo de acontecer. No ano 70, a parúzia, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos dos espíritos e a grande tribulação. Tudo no ano 70. Você acha que os pastores têm interesse que entendamos isso? Nunca! Se o povo de Deus compreender isso, os pastores ficam desempregados e essas chamadas igrejas fecham. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará e não demorará. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu querido, você aí que é evangélico, o que é que você tem a ver com isso? Você percebe que Jesus está falando isso para os discípulos, para o povo ali dele, de Israel. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí tem pastor dizendo aí que Judéia é o lugar de oração. Que os montes é o lugar de oração. Eu já vi pastor refutando essa palavra. Fujam para os montes. Aí o pastor dizia, olha, monte é o lugar de oração. Quando chegar a grande tribulação, vá para o seu cantinho de oração. E ele omite aí o início do versículo. E os que estiverem na Judéia. Você está vendo aí que é uma palavra 100% praeca para os discípulos, os que estiverem na Judéia. A Judéia era o centro ali de Jerusalém, onde houve a grande tribulação, que foi a invasão do general Tito sobre Israel. O juízo sobre Israel. Os que estiverem na Judéia, os que estiverem ali no centro de Jerusalém, fujam para os montes. Jesus está dizendo. O que você, evangélico, evangélica, tem a ver com isso?
João 21, 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Siga-me você, Pedro. Pedro perguntou com relação a João a Jesus. Olha o que Jesus disse a Pedro. Se Jesus não voltou, Pedro deve estar com 2.150 anos. Cadê Pedro? Cadê João? Jesus está falando para Pedro, se referindo a João. E ele está dizendo, se eu quiser que ele, João, permaneça vivo até que eu volte. O que lhe importa, Pedro? Siga-me você, Pedro. Ou seja, João escreveu tudo ali, o Apocalipse para as 7 igrejas. Então ele estava vivo quando Jesus voltou, quando ele trouxe o juízo para Israel. João morreu na ilha de Patmos, ali, naquela região ali, com bem velhinho, bem idoso. E Jesus está dizendo que ele estará vivo até que ele volte. Repito, João está com 2.150 anos. Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há. Olha só, Jesus estava diante de um grupo ali, e ele disse, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui, local presente na época, aqui estão, que não provarão a morte. Vocês vão morrer, mas vocês, alguns há dos que aqui estão, que não irão provar a morte, até, vão morrer, mas até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A pessoa que não entende isso é filho da escrava. Você está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Se você não compreender uma palavra dessa, meu querido, a unção de Roberta Miranda, vai com Deus. Lascou-se. Me desculpe a expressão. Lascou-se. Na mão dos caras. Mas fica tranquilo, é vontade de Deus e você é um abençoado e um eleito, mesmo sendo filho da escrava. Alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Então Jesus já voltou. É uma grande fonte de renda. Meu irmão, Jesus está voltando. O que falta para Jesus voltar? Como é que ele vai voltar se ele habita em você? Tudo que acontece de ruim, Jesus está voltando. É um feitiço, é uma macumba evangélica. Você sabia que o Apocalipse foi exclusivamente para as 7 igrejas da Ásia? Gente, essas 7 igrejas hoje é a Turquia. A Bíblia toda é um livro histórico. Não é mais profético. Não tem mais eis que te digo. Assim diz o Senhor. É mentira. Esses caras querem tirar o teu dinheiro. A Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas, sem exceção, já foram cumpridas. Esse livro aqui é um livro histórico. Todo. Agora é através desse livro histórico que eu conheço o meu Deus, que nós conhecemos o nosso Deus. Era a Turquia, hoje é a Turquia, essas 7 igrejas da Ásia. Olha só, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos. Viu aí a linguagem local da época, da região, e o que em breve há de acontecer. 1:4, João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês. Vocês quem? Está apontando para alguém. A vocês. Que fazem parte das 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram. E todas as tribos. Tem traduções que tem povos, mas você vê aí traduções. Tribos. Botei com U ali, está errado. Tribos da terra se lamentarão por causa dele. Eis que ele vem com as nuvens. Nuvem significa juízo. Ele veio cavalgando numa nuvem ligeira, trazendo juízo para o Egito. Como é que é? Cavalgando numa nuvem ligeira. Como é que é esse negócio aí? Pocotó, 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 numa nuvem ligeira. Viu aí a figura de linguagem para dizer
que Deus ia descer juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia e agora sobre Israel. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassarem, todas as tribos da terra se lamentarão contra ele. Todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Eles não creram que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Eu vou falar sobre isso aqui. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Então os que não creram no evangelho da circuncisão e da incircuncisão foram condenados a passar pela grande tribulação. E os que creram morreram antes. Dormiram, o espírito dormiu no túmulo. E a ressurreição foi no ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos. Então, antes do ano 70, prevalecia a sepultura. O espírito dormia junto com o corpo. Mas Jesus disse, não vai prevalecer. No ano 70, a ressurreição. Do ano 70 para cá, nós já estamos na vida eterna. Que o espírito que está em mim e você, ele não vai mais para a sepultura. Ele não vai mais para o inferno. Ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Apocalipse 11. Escreve no livro o que você, João, vê e envia a quem? As 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sate, Filadélfia e Laodiceia. Meu querido, minha querida, você aí que é evangélico, é evangélica, você faz parte de uma dessas 7 igrejas que nem existem mais. Hoje é a Turquia. Então, o Apocalipse, Jesus já voltou, o Apocalipse, toda a Bíblia foi para a época de Israel. Você sabia que inferno significa sepultura? Rapaz, se os evangélicos compreenderem isso, toda pregação evangélica cai por terra, essas arapucas vão fechar e os eleitos de Deus evangélicos terão uma paz que eles nunca tiveram antes. Já pensou, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tu entender que inferno significa sepultura? Inferno significa sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referia ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Você, quando vai em Israel, o camarada lá, o guia turístico, ele diz, ó, aquela parte ali, a parte mais baixa, um vale. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, jogavam-se animais, pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Então Jesus, quando se refere em Mateus de inferno, ele estava se referindo a esse Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Meu querido, não faz sentido nenhum Deus ter feito um inferno, um lugar de tormento. Porque, olha só, ou Deus fazia o inferno, ou ele enviava Jesus morrer por todos os nossos pecados. Como é que Jesus morreu por todos os pecados e Deus fez o inferno? Raciocina aí, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica. Se você for um filho da livre, uma filha da livre, você vai compreender. Jesus morreu na cruz por todos os pecados, né? Se a gente for, eu não vou entrar no mérito, assim, quando eu converso com um evangélico, até por questão de tempo, de local, dizer que pecado é transgressão de lei que ele não vai entender. Eu vou falar isso aqui nessa mensagem. Mas se você chegar para qualquer pessoa, principalmente um evangélico, Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos os nossos pecados. Ele vai dizer, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos são quantos? Todos são todos. Totalidade, 100%, unanimidade, todos. Se ele morreu por todos, como é que ele vai mandar alguém para um inferno? Eu fico imaginando uma pessoa no inferno ligando para Deus. Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Você é pecador, você está no inferno aí. Mas o Senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os meus pecados? Morri por todos. Oi, todos são quantos? Se o Senhor morreu por todos, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus vai dizer, tem mesmo? Desculpa, vem para cá. Viu aí que não faz sentido esse inferno e Jesus ter morrido na cruz? Que Deus não foi inteligente? Porque ou ele fazia o inferno, ou ele mandava Jesus morrer na cruz.
Percebeu aí? Não faz sentido esse inferno. Por que ele faria o inferno? Primeiro que ele é onisciente, que ele é onipotente. Ele sabia na onisciência dele o que a carne ia fazer. Não faz sentido nenhum. Diabo e o inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Meu filho, por exemplo, eu tenho um filho, caçula. Se eu fosse muito católico, devoto de Maria, minha esposa também fosse. Aí meu filho seria o quê? Poder da influência dos pais. Coroinha da Igreja Católica. Aí meu filho morrendo adolescente, vai para o inferno. Aí meu filho ligando para Deus, porque eu estou aqui, Senhor? Ah, porque eu sou idólatra. Pô, eu estou aqui obedecendo os meus pais que o Senhor me deu. Quem tem que ir para o inferno aqui é Júlio e Márcio, e não eu. Você viu aí o poder da influência? O pai e a mãe são roqueiros. Quer que o filho vai ser? Cantor gospel, vai ser roqueiro. E por aí vai. Então, se o pai e a mãe são budistas, o filho, a probabilidade de ser budista. Então, se eu fosse muito católico, minha esposa muito católica, quer que meu filho seria? Muito católico. E se ele morresse, segundo a religião, essa coisa chamada religião evangélica, meu filho está no inferno. Isso é um feitiço, é uma macumba evangélica. Então, o inferno significa sepultura, lugar dos mortos. Todos nós iremos, sepultura, inferno. O que volta é o espírito. Se o evangélico entender isso, o sistema religioso cai por terra, quebra. Mas nunca ele coloca seus pés. Porque ele vai dizer logo, ora, se inferno significa sepultura, o que é que esse Satanás está fazendo na terra? Satanás é o sócio desses pastores. Nunca foi um ser. Sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem. Irmão Júlio, seu herege. E quem foi que tentou Jesus no deserto? A natureza carnal dele. Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Pois Jesus Cristo era Deus. Os evangélicos confirmam isso. Pois se ele era Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1,13, lê aí. Jesus foi tentado pela sua natureza humana que o escritor narrou ali. 40 dias sem comer e sem beber. No deserto não tinha delivery lá não. Se eu passar 3 dias aqui sem comer e sem beber, eu vou comer papelão pensando que é filé mignon e areia de praia pensando que é farofa. Se não entender essa palavra, é filho da escrava. Ó, lascou-se. Essa passagem aí, eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno por causa desse versículo aí. Essa coisa chamada religião evangélica, quando eu entrei nessa coisa, os pastores diziam, Júlio, sua avó já está no inferno. O outro dizia, não, ela não está, mas ela vai para o inferno. 14 anos achando que minha avózinha estava no inferno. Uma mulher boa, generosa, caridosa, uma pessoa do bem, ajudava muitas pessoas, mas ela era idólatra, era muito católica, se prostrava diante de imagem. Cadê esse versículo aqui, ó? Mal interpretado. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, olha só. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa coisa chamada religião evangélica diz que reino de Deus é o céu. E se a pessoa não vai herdar o céu, vai para onde? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. João diz, chegou o reino de Deus, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo está dizendo que esses, que na época estavam praticando essas obras da carne, não iriam herdar o reino de Deus aqui na terra. Vocês não vão ter paz, vocês não vão ter alegria no Espírito Santo, vocês não vão ter justiça, vocês não vão ter poder, porque vocês estão praticando essas obras da carne aqui. Tem nada a ver com o céu, muito menos a ver com o inferno. Você já pensou, meu querido, você em compreender essa palavra e você ter um ente querido que era idólatra, católico, é a paz que você vai sentir. Ah, minha mãe, meu pai eram eleitos, eram abençoados. O espírito dele voltou, o inferno não existe. Já pensou? Você aí que bate de frente com o seu cônjuge, que não entende a graça faz você dizer, não, é Deus, é um abençoado, é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. Quando a carne
tombar, o espírito volta para Deus. Quando eu aceitei Jesus nessa coisa religião evangélica, eu tinha medo que minha mãe morresse, que meus filhos morressem, tudo sem aceitar Jesus. É literalmente um inferno, um estado de espírito que os evangélicos vivem. Medo do diabo, medo do inferno, medo que Jesus volte. Uma hora está salvo, outra hora não está salvo. Vive na corda bamba entre a salvação e a condenação. Literalmente um inferno. Reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Não tem nada a ver. Sofri 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Por causa dessa coisa, dessa praga chamada religião evangélica. É de Deus, mas é uma praga, viu? É a pior de todas. Aponta, julga e condena. Você sabia que os últimos dias foram os últimos dias de Israel? Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Isso é uma macumba, viu? Isso é um feitiço, viu? Eu tenho uma mensagem um pouco antiga que eu digo, o feitiço dos últimos dias. Qualquer conflito entre dois países, estamos nos últimos dias. Pense numa fonte de renda desses lobos, esses cães gulosos. Pandemia, praga, furacão, terremoto, conflito entre dois países. Bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Isso é uma macumba. Você acredita que estamos nos últimos dias? Ó, lascou-se. Olha aí os últimos dias aí, ó. 2 Timóteo 3, 1, 5. Eles já estavam passando os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tudo isso estava acontecendo naquela época. Olha o que ele diz no 5. Destes, Timóteo, afasta-te. Isso não é profético não, gente. Isso é uma carta de Paulo para Timóteo, dizendo que já estavam passando os últimos dias. Paulo diz, Timóteo, em breve espero vê-lo. Oi, Timóteo está esperando Paulo até agora? Não, porque se em breve é daqui a não sei quantos mil anos, é? Paulo fala, em breve irei vê-lo. Então, os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Eles já estavam vivendo ali a prévia, né, que muito em breve ia acontecer os últimos dias, que era a parúzia, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação pela potestades. Tem nada de demônio, potestade significa poder e autoridade, principados, reinado, pessoas influentes, poderosas. Então, o anticristo que foi dito ali, o Império Romano ali que invadiu Jerusalém, foi uma grande potestade. Estou fazendo uma explanação aqui antes de entrar na mensagem, tá certo? Porque tem muitas pessoas novas, eu acredito que várias pessoas que são filhos, filhas da Livre, mas que estão na escravidão, estão ouvindo pela primeira vez uma mensagem da graça. Então essa mensagem para você compartilhar aí no seu grupo de WhatsApp, de Facebook, é muito bom para dar um entendimento aos filhos da Livre que estão na escravidão. Você sabia que nós não somos pecadores? Você vai falar isso para um evangélico? Você chega para ele, rapaz, Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos os nossos pecados? Por todos os nossos pecados. Olha, se ele morreu por todos, como é que eu sou pecador? Aí o cara fica assim, ó, em transe. Não, mas você sabe que não sei o quê, porque a carne não sei o quê. Nós não somos pecadores. Pecado era as 613 leis da Torá. Eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era um fardo muito pesado. Então, pecado era transgressão de lei. Olha só um resumo. 1 João 3,4. João era um judeu que, junto com Pedro e Tiago, foram chamados para pregar o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus, na época, que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. E Paulo, o evangelho da incircuncisão, está lá em Gálatas 2,7. 1 João 3,4. Todo aquele, ó, João está dizendo, todo aquele que judeu, que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, pecado é o quê? Transgressão de lei. Romanos 10,4. Porque o fim da lei foi Cristo.
É Cristo, o sangue dele aniquilou a lei, o pecado, dando início ao novo pacto, a nova aliança, a graça, o ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, não tem mais a lei de Moisés que condenava e matava. Hoje não existe nenhuma condenação. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Mas nossos amados irmãos evangélicos vivem numa condenação. Cuidado, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, você fica. Ministério de condenação e morte, de trevas, que era o de Moisés. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século, deste presente da época, está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava depois da cruz dizendo para os judeus que estavam seguindo Moisés: meus queridos irmãos judeus, Moisés continua cegando o entendimento de vocês. Por isso que Paulo fala: vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Paulo viveu o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz, os judeus estavam seguindo Moisés. E ele diz: o Deus deste século, Moisés, da época, está cegando vocês. Quando você lê o contexto, que os pastores não falam, ele está dizendo: quando Moisés é lido, não somos como Moisés. O que é que os pastores dizem? Quem é o Deus deste século? Satanás, o sócio deles. Sistema corrupto, gente. Se você não entender essa palavra, você é filho da escrava, ó. Lascou-se. Zacarias 3,9. E removerei o pecado desta terra, terra de Israel, num único dia. Ué, não removeu não, foi? O que significa remover? Zacarias 3,9. Removerei, tirarei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando chega na cruz, o que é que João diz? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo, que tira. Deus não removeu, Jesus não tirou. Viu aí que quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso ou você está voltando para antes da cruz? Por isso que eu digo, só tem sinagogas que levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Batismo nas águas, judaísmo, Páscoa judaica, que vocês chamam de Santa Ceia. Paulo não está falando nada disso, Paulo está repetindo a primeira Páscoa, um texto de Lucas. Tanto é que antes, lá em Coríntios, quando Paulo diz: não vos louvo, vocês se ajuntam para pior e não para melhor. Quando é que o pastor vai mostrar isso para você? Nunca. Porque essa Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, é o dia que mais entra dinheiro para esses alçapões, essas arapucas aí. Tem gente que só vai uma vez por mês. Santa Ceia do Senhor. Pega um miolo de pão e diz: este é o teu corpo, Senhor. Fazer isso em memória de mim. Oi, fazer isso em memória dele? Ele está morto, é? Tu vai fazer algo em memória do teu cônjuge? Não, por quê? Porque está vivo. Como é que tu vai pegar um miolo de pão e dizer: fazer isso em memória de mim? Isso é uma macumba, né? Tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26. Ó, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, na cruz, na época, Paulo está dizendo, nesse tempo, agora, ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mais claro do que isso, meu filho, se você não compreender isso, você é um filho da escrava e você caiu de paraquedas nesse canal. Esse canal não serve para você. Ele não foi feito para você que é filho da escrava. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Não perca, você que é filho da escrava, não perca seu tempo nesse território. Vá fazer um churrasco na laje, passear no shopping. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, grupo de pessoas local, os judeus lá, que viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, ó, Cristo morreu em nosso favor, meus irmãos judeus, quando ainda nós éramos pecadores. O abençoado evangelho, o que é que significa éramos? Explica aí, pastor.
para as tuas ovelhinhas, o que significa éramos? Se você diz, Júlio, eu era viciado em droga, eu vou dizer que você é? Não, Júlio, eu não sou mais não, eu era. O que significa éramos? Eu fiz uma pergunta um dia desses, há alguns anos, a uma professora da escola dominical. Fulana, o que significa éramos? Estou esperando até hoje a resposta. Os filhos da escrava não entendem isso. Não. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, seu herege. Tem uns que não sabem nem onde é que está isso, né? 1 João 8. Se dissermos, João está num grupo de pessoas judeus dizendo, irmãos, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós, grupo de pessoas, a nós mesmos, irmãos. E não há verdade em nós, judeus. João está dizendo que aquele judeu que diz que não transgrediu uma das 613 leis, João está dizendo, ei, judeu, você é mentiroso. É impossível não transgredir uma das 613 leis. Aí o sistema traz isso para o dia de hoje. Olha aí, a Bíblia diz que quem não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Seu Júlio Chaves, seu herege. João está dizendo para os judeus, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Marcos 16, 15 e 16. Esse é famoso para tirar dinheiro dos eleitos, fazer o ide. Olha. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, mundo de Israel. Mundo na Bíblia é de Israel. Em Atos 2, em Pentecostes, eram os países circunvizinhos de Israel. Está lá no Pentecostes, eu sou pentecostal. Coitado, bota lá o quipá na cabeça. Era uma festa dos judeus. E o cara diz que é pentecostal. Aquele demônio de carne e osso, Marco Feliciano, ele zomba de Deus. Ele diz que quem não nasceu pentecostal veio com defeito de fabricação. Ele zomba de Deus. Aquele que não faz barulho veio com defeito de fabricação. Esses homens são ateus, gente. Marco Feliciano é um dos piores que profetiza mais profetadas que tem no meio gospel. É o tal do Marco Feliciano. Ele profetizou sobre o pastor Anderson do Carmo. Eis que te digo, meu servo. Aí chamou a flor de lis, estenda a mão aqui sobre esse povo. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Olha, dizendo que Deus ia abrir as portas, que ia levantar o ministério de Anderson do Carmo. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Com poucas semanas o cara foi metralhado. Incrível como os irmãos evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso. Então Jesus disse, ide por todo, disse aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ô meu querido, minha querida evangélico, que evangelho foi esse? Paulo diz em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Esse evangelho aí, quando Jesus disse isso, Paulo não tinha sido levantado ainda. Então, que evangelho foi esse? O evangelho da circuncisão. Ele estava dizendo aí para os judeus, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que é o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. A todo quem crê, você vê que esse crê aí é com R no final, que significa entendimento. Salvação da Bíblia nunca foi do Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue e ele volta. Se diz que volta, Eclesiastes 12:7, ou seja, ele já esteve lá. É uma maravilha esse entendimento, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer com R no final será e for batizado. Batizado, Efésios 5:26, pelo lavar da água, mediante a piscina, o rio Jordão, mediante a palavra. O batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Está lá Romanos 6:3 e 6.
Ovelhinha evangélica, sabe quando é que teu pastor vai dizer isso? No dia 31 de fevereiro. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Mas quem não crê, quem não entender, será condenado. Condenado à grande tribulação. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, nós, são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Você vê que é maravilhoso, né? Nós sempre fomos espíritos e participamos de carne e sangue no ventre de nossa mãe. A minha carne do sexo masculino recebeu o nome de Júlio Chaves. E aqui diz que ele também, assim como os filhos, participou dessa mesma condição. Para que, por sua morte, o Nazareno, que precisava de um sangue, derrotasse, aniquilasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, a lei, o pecado, o diabo. Ele destruiu o ministério de morte, de condenação que era o de Moisés. O cara transgredia uma lei, era julgado, condenado à morte por apedrejamento. Era um ministério de trevas. Aniquilou esse pecado. As 613 leis da Torá. Ainda estou fazendo uma explanação aqui, um resumo da graça para entrar na mensagem. Estelionato ou liberdade religiosa? A gente vai ver aqui. Não há mais ímpios na terra. Até os pregadores da graça concordam aí que ali a Bíblia é um livro histórico. De fato, é um livro histórico. Então não existem mais ímpios na terra. Os ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Foi através de um ímpio, de um pó, de um homem, Adão, que entrou o pecado na terra. Ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu. A desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Eu até brinco, Deus sabia que Adão ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então por que ele colocou sabendo que Adão ia desobedecer? Porque a desobediência foi da vontade de Deus. Entendeu? Não matava Adão e Eva, trazia os dinossauros de volta. Não há mais ímpios na terra. Confira. Salmo 37, 10, 20, 28 e 29. Um pouco de tempo. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. A maldade do homem hoje nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus, que o bem e o mal pertencem a ele. O 20, mas os ímpios perecerão. Aí o pastor faz, perecerão. Bota aí no dicionário o que significa perecer. O final do texto, ó, do versículo 20, já diz a resposta, virarão fumaça. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos, entre aspas, do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão, desaparecerão como fumaça. Cadê o sofrimento aí? Os ímpios vão perecer. O que significa perecer? Extinguir-se, deixar de viver, morrer, virar fumaça. E aí dizendo aí que não existe nenhum sofrimento. Agora existem figuras de linguagem que os pastores não perdem a oportunidade para dizer que é sofrimento. Lógico, medo e terror e condenação. Ao 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência do ímpio, o nascimento do ventre materno dos ímpios, será eliminada. Não sei se foi na cruz, depois da cruz, no ano 70, não sei. O general Tito morreu no ano 81, então ele passou ali o ano 70, era um ímpio. Eles foram morrendo. Agora a descendência, o nascimento do ventre, foi eliminada. Não existe mais ímpios. Todos são eleitos e detentores de espíritos, como a areia do mar, as estrelas do céu. A maldade é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Toda a maldade é de Deus. O bem e o mal pertencem a ele. Isaías 45, 7. Eu causo o bem, eu causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. Essa pessoa que foi acometida de uma atrocidade, onde é que está o espírito dela? Com um novo corpo glorioso igual ao dele. Está vendo o Senhor como ele é. Glória a Deus por isso. É o tempo do espírito, é o arrebatamento do espírito que existe hoje. Ninguém volta, o espírito não volta nem um minuto antes, nem um minuto depois daquilo que o Senhor já determinou para mim e para você. Por isso que eu descanso.
Como é que Deus vai determinar que você vai morrer com 90 anos e você vai ser assassinado, você vai morrer em acidente de carro? Não. É Deus que tira a vida. É Deus que dá a vida. Tudo é dele. Isso nada mais é do que o arrebatamento do Espírito. É o tempo do Espírito. Pode ser um dia na barriguinha da mãe. Pode ser 10 anos, pode ser 100, pode ser 120 anos. O 29, ó. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Já estamos nisso aí, porque a Bíblia é um livro histórico, claro. Outra aí, ó. O número 666, desvendando o verdadeiro significado do número da besta do Apocalipse. Pense numa fonte de renda desse maldito sistema. O número da besta, 666, é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. O trecho que o cita diz, João diz, aquele que é inteligente, que tem discernimento, tem alguma tradução, pode decifrar o significado do número da besta. Pois o número representa o nome de um homem. Olha só, o seu número, do homem, representa 666. Agora, ó, até hoje o número 66 é usado para colocar medo e terror aos eleitos de Deus. Mas qual seria o significado por trás dele? Se você escrever o nome do imperador Nero de César, o nome dele, no alfabeto hebraico, a equação fica. Cada letra, Nero, N igual ao número. Quando você soma desses números aí, ó, 200 mais 60 mais 100, 50, 6 mais 200 mais 50, igual a 666. Olha a besta do Apocalipse aí, foi Nero. Quando é que teu pastor vai dizer isso? Nunca. Se ele disser, tu mais nunca coloca teus pés nessa sinagoga, nessa arapuca, nesse alçapão, rapaz. Nunca. Meu irmão, eu acho que a besta é fulano de tal, a besta do Apocalipse. E quem é o anticristo? Rapaz, o anticristo eu acho que é fulano de tal. João disse que o anticristo já estava no mundo. Tudo para Israel. Figura de linguagem utilizada na época. Ok? A mensagem vai começar agora. Vamos entrar na mensagem. Vamos lá. Mensagem da graça. Estelionato ou liberdade religiosa? Escute 2 áudios no final. Fiz aqui um estudo, um levantamento sobre estelionato, enfim, vamos lá. Nos dias atuais, nós vemos cada vez mais igrejas evangélicas abrirem suas portas, onde pastores, não existe nem pastor nem profeta mais, tudo foi para Israel, clamam verdadeiros discursos perante os fiéis, normalmente cobrando dízimos e ofertas, essa aberração que é o dízimo, e prometendo prosperidade, essa TP, Teologia da Prosperidade, essa praga que está até no meio da graça aí, viu? Você dá, o outro rega e Deus dá o crescimento. Olha, na graça, essa praga da TP, Teologia da Prosperidade. No lugar no céu, enfim, pregando um Deus de barganha, como se Deus fosse um banqueiro e estivesse trocando dinheiro por bênção. É dar para receber. Sabe aquele negócio de sacrifício? Você faz um sacrifício. A gente vai ver um áudio aqui sobre isso. Como se não bastasse, tem nessas chamadas igrejas os famosos artefatos, objetos, a gente vai ver isso aqui, ungidos, que esses pastores fazem seus fiéis acreditarem que são de fato ungidos do Senhor e que podem até curá-los de doenças graves, como por exemplo de câncer. Quer dizer, o cara vai numa chamada igreja, às vezes ele é curado, ele acredita que foi a oração. Como é que foi a oração, se tudo já aconteceu? Né? O Salmo 139, 16. Eis que todos os meus dias foram passados, escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meu querido, o nosso futuro para Deus é passado. Por isso que a minha oração é só de agradecimento. Eu não peço nada a Deus. Você pedir algo a Deus é a mesma coisa de você pedir para as barragens não se romperem de Brumadinho. Já se romperam. E que pode até curá-los de doença. Então a pessoa faz uma oração, pede a Deus, puxa, consegui. Aí diz,
foi por causa do meu pedido. Foi não, já estava determinado desde antes da fundação do mundo. O Código Penal, olha aí, o Código Penal em seu artigo 171, que é crime obter vantagem ilícita em detrimento alheio, induzindo, olha essa palavra, induzindo ou mantendo alguém no erro, em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, na qual configura a figura de estelionato. Assim, é estelionato toda fraude com o intuito de receber vantagem econômica em detrimento alheio, como os chamados conto do vigário, golpe do bilhete premiado, entre outros. Mas a gente vê isso nessas chamadas igrejas, induzindo ao erro. Isso é estelionato. Mas olha só. Da mesma forma, determina o artigo 283 do mesmo diploma que é crime inculcar ou anunciar cura por meio de secreto ou infalível, na qual configura o charlatanismo. Edir Macedo, na década de 80, foi preso por charlatanismo, curandeiro, mentiroso, falso. Ele foi preso por causa disso. Dessa forma, configurará charlatanismo quando alguém anuncia que sabe curar doença das pessoas através de um método completamente secreto e que não revelará ao público no púlpito. Sabe aquele demônio de carne e osso? Tem uma mensagem que eu falo aqui, que ele pega pH de piscina, soda cáustica, bota num copo, mistura com água e dá uma cor de vinho. E esse estelionatário aí diz que Jesus transformou água em vinho. Eu fiz uma experiência dessa numa mensagem antiga aqui, eu perdi o copo. Quando esse abençoado desse pastor transformar água em vinho, manda ele tomar um copinho, um golinho, botar um gelinho e tomar, eu duvido ele tomar. Isso é pH de piscina com soda cáustica, meu irmão. E os caras transformam ali, ó, a cor vinho, Jesus vai transformar água em vinho. Aí já tem um pH de piscina, soda cáustica, ele joga água, aí dá uma cor de vinho. E a igreja, aleluia, aleluia. Isso é um picareta, um bandido, um ladrão, um estelionatário. Não é não? A mesma coisa aconteceu já comigo, quando eu congregava nessa coisa aí, na igreja batista. Um diácono estava do meu lado, aí um demônio que veio de fora, de longe, que ele disse, eita, aquele ali, vou curar ele de um tumor. Olha, a igreja lotada, você aí, vem aqui, vou tirar um tumor de você. A mulher do cara quase que desmaia. Um tumor do meu marido, meu Deus, vem aqui. Aí mandou o cara tirar a camisa. Esses caras, esses bandidos estelionatários, eu falei isso na mensagem aqui, eu mostrei, fiz uma simulação. Ele pega uma dedeira, sabe aquele dedal que a costureira usa para não furar o dedinho dela, né? Ele usa uma dedeira, que é um dedal grande. Sabe o que é que esse estelionatário bota dentro da dedeira? Ele bota uma tripa de porco ou então uma lã, para dizer que é um tumor. Ele bota um sanguezinho, uma sacolinha bem fininha de galinha, dentro da dedeira. Tanto é que ele mandou esse amigo meu tirar a camisa. Quando ele tirou a camisa, ele bota logo a mão, né? Lógico, para ninguém ver. Viu aí, ó? Secreto. Tá vendo, ó? Inculcar ou anunciar cura por meio secreto e infalível. Secreto. Ele bota a mão, aí vai aqui dizendo na barriga do cara. Acaba já sem camisa e tudo, né? Aí ele chega aqui na dedeira, ele fura a sacolinha de sangue de galinha. Quando ele fura, aí aquele sangue. Mas a mão dele continua aqui, desse bandido. Aí daqui a pouco ele vai, estenda a mão assim, igreja. E o povo ali, né? Sendo enganados por esse estelionatário. Aí vai, aí puxa a lã uma lã. E às vezes uma tripa de porco. Aqui o tumor. A mulher já desmaiou já faz tempo, na mulher dele, né? Tumor. A igreja, aquele alvoroço, aquele povo barulhento. Pense, aí depois ele tira a mão, bota um pano, aí bota a tripa de porco, ou então a lã dentro do copinho, tem sempre um ajudante, um cúmplice, um bandido igual a ele que vem junto com ele. E pronto, é isso aí. Charlatanismo, picareta, estelionatário. Então, ó,
Dessa forma, configurará charlatanismo quando alguém anuncia que sabe curar a doença das pessoas através de um método completamente secreto e que não revelará ao público. Agora, vender produtos milagrosos, não o sendo, cobrar dízimo em troca de benefício, de barganha, dentre outros, ludibriando, pois, os fiéis, configuraria, em tese, crime de estelionato e ou charlatanismo, com penas que variam entre 1 e 6 anos. Agora olha só o que aconteceu aí em 1988. Todavia, porém, mas é necessário ressaltar que a Constituição Federal de 1988 assegurou a liberdade religiosa, transformando-a em direito fundamental e inviolável da pessoa humana, inciso 6 do artigo 5º da Carta Magna. Mandar uma saudação aí para meu querido abençoado Barbosa, advogado. A gente está sempre interagindo aqui. Barbosa é um abençoado e é advogado, então ele deve estar sabendo aí o que eu estou falando. Barbosa, graça e paz, abençoado para você. Deixa teu comentário aqui embaixo, beleza? A gente interage aqui no WhatsApp de vez em quando. Barbosa, advogado, abençoado do Senhor. Então, vê só, Constituição Federal de 1988 assegurou a liberdade religiosa. Não é mais crime de estelionato, não. É a liberdade religiosa. Eu creio que essa caneta que eu comprei por R$100, ela é ungida e que eu vou assinar muitos contratos vendendo galpões, vendendo imóveis. Isso não é estelionato, isso é liberdade religiosa. Assim, qualquer pessoa tem o direito de professar sua religião sem interesse, sem interferência estatal. Ninguém pode interferir, ninguém. Podendo ministrar cultos, construir templos, orar, carregar símbolos religiosos nas ruas, etc. Pode até uma mulher islâmica andar pelas ruas usando o hijab ou a burca. Pode haver procissões católicas, pode haver aberturas de igrejas evangélicas e assim por diante. Tudo em nome da liberdade religiosa. Exatamente. Dessa forma, a venda de artefatos, objetos religiosos configuraria, a princípio, liberdade religiosa. Pois, por mais que não haja efeito médico nenhum, pode haver efeitos religiosos nas pessoas. Na pessoa que acredita sinceramente que aquele objeto, que aquele artefato é milagroso por dádiva divina. Queridos, os milagres que Jesus, que Deus, que foram feitos na Bíblia, não acontecem mais hoje. Você vê aí cordonizes caindo do céu, o sol retroceder. Não, esses milagres foram para o povo judeu. Claro que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas a Bíblia foi escrita em determinada época por determinado povo. Lógico que os milagres ali que ele fez para os judeus, ele não vai fazer. Só que os pastores passam para você que a Bíblia é um livro profético para os dias de hoje. É mentira. A Bíblia não é mais um livro profético, e sim um livro histórico. Outro sim, pode a pessoa acreditar que doando o seu dinheiro à igreja estará fazendo bem, tendo, pois, as bênçãos do Criador. É uma hipnose dentro desse sistema. O cara já sai de casa e entra nesse recinto, nesse antro. É uma música, é uma iluminação, né? Vai expulsar um demônio, já tem 2 aparando a queda ali. Manda tirar os 2 ou duvida ele cair. Às vezes é um ator, não existe essa manifestação de demônios. É um ator que vai receber um cachê no final do culto ou é 100% carne. Não existe mais ações de demônios. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso. Quem eram e quem são os demônios? Os demônios estão atrás dos púlpitos de terno e gravata. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. E um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. Não existe mais. Você vê alguns episódios lá de Jesus, dos porcos, foram antes da cruz. Depois da cruz não teve mais ação.
Ali na igreja de Atos, né, quando a igreja ali, os judeus, você ainda vê algum caso isolado com relação a isso. Mas hoje não existe mais. E demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Repito, ou é carne, ou é um cachezinho que vai receber, um ator que vai receber um cachezinho no final do culto. Vale tudo, absolutamente tudo, para tirar dinheiro de você, ovelhinha. Vamos lá agora. Mercadinho de Deus. Nossa, não é estelionato, mas sim liberdade religiosa. Você vai no mercadinho de Deus. Você vai no mercadinho de Deus, num domingo fechado, muitos comércios estão fechados, mas o mercadinho de Deus no domingo está aberto. E para você fazer uma compra no mercadinho de Deus, você vai precisar de uma caneta para anotar os números. Que tal uma caneta dessa aqui, ó, semelhante a essa, caneta ungida no mercadinho de Deus, por apenas R$100. Isso não é estelionato. Isso é liberdade religiosa. Eu creio que ela é ungida. Eu paguei R$100 dessa caneta e eu vou assinar grandes contratos. Isso é liberdade religiosa. R$100 numa caneta. É no mercadinho de Deus que você encontra nas igrejas neopentecostais em todo o Brasil. Esses pastores estão simultaneamente, todos os domingos, 7 horas da noite, dizendo: sai dele, Satanás. É o cara, viu? Agora, já que você já pegou a caneta para fazer a relação de compras no mercadinho de Deus, você precisa antes tomar um copo d'água, meu irmão, para refrescar, né? Então você vai no mercadinho de Deus e você adquire uma água mineral, uma água ungida, apenas de R$100 a R$1.000. Nós vamos separar aqui gratuitamente a sua água. Agora, para nós enviarmos para você, eu te peço, meu querido, minha querida, uma oferta mínima de R$100. Mas você pode fazer de 200, de 500, até R$1.000. Isso não é estelionato, isso é liberdade religiosa. Agora que você já fez a relação, pegou uma caneta no mercadinho de Deus, que você tomou uma aguinha ungida, você precisa de um martelo para você determinar a bênção. Tudo que o seu martelinho aí tocar, vai ser abençoado. Então você vai ter um martelo ungido no mercadinho de Deus. Isso não é estelionato. Esses homens não são estelionatários. Eles exploram, aplicam e induzem a liberdade religiosa. Martelo ungido, ofertinha de apenas R$1.000, meu querido, minha querida. É um martelinho desse tamanho daquele de quebrar alho. R$1.000, somente esse martelinho ungido. Isso não é estelionato, é liberdade religiosa. Agora que você já fez a relação das compras, tomou uma aguinha, comprou um martelo, agora você vai comprar no mercadinho de Deus uma colher de pedreiro. Que você é pedreiro, né? Então você vai construir uma casa, você precisa de uma colher de pedreiro ungida. Uma oferta de apenas R$153. É uma colherzinha de pedreiro desse tamanho, né? Inclusive tem cão guloso aí na graça que era pedreiro, né? Quanto é um salário de um pedreiro? Eu tenho amigos pedreiros aqui. Sei lá, 150, R$200 a diária. R$3.000, R$4.000. O cara abandonou a profissão de pedreiro. Para quê? Para pregar o evangelho da graça. Tirando dinheiro, né? Tirando. Ninguém é obrigado a pedir, dar e receber. Ninguém era obrigado a dar dízimo no sistema religioso. Mas sabe aquele negócio? Monta uma congregação, envelope, né? Grupinho de WhatsApp, 100 pessoas com R$100, 200 pessoas com R$50. Eu tenho uma mensagem na playlist aí. A casa caiu. Assista aí.
esse sistema, essa panelinha que está aí na graça. O cara era pedreiro. Ainda tem gente que diz, não, ele continua pedreiro. Como pedreiro, ele vai deixar de ganhar 50, 100 mil reais todo mês dos seus seguidores para ser pedreiro? Voltar a ter calo na mão. Tu acredita nisso, abençoado? Então, ó, colher de pedreiro ungida, oferta de apenas R$ 153, uma colherzinha de pedreiro bem pequenininha. Pedreiro mesmo, tem pedreiro pregador da graça aí, pedreiro mais. O cara ganha quase 15 mil de YouTube. Muito pouco, né? Tu consegue viver com 15 mil reais por mês, 10, 15 mil reais por mês, aí depois aluga um galpão, tem uma despesa de 5 mil, arrecada 50. Tá fazendo o quê com os 45? Ah, comprando uns brinquedinhos aqui, uma cesta básica, para enganar. A mesma coisa que ia acontecer no sistema religioso antigo. Ganhando 50, 100 mil reais com ofertas no Brasil e todo, e os filhos da escrava dizendo, verdade, Abba Pai. Se dá dinheiro a pregador da graça e frequenta esse templo aí, congregação, não entendeu a graça e muito menos a liberdade de espírito. Que pedreiro, tem mais pedreiro pregador da graça? Acorda, abençoado. O cara tá ganhando 50, 100 mil reais, vai lá, tá levantando parede. Então, ó, colher de pedreiro. Agora, já que você já comprou a caneta ungida, já tomou uma aguinha, né? Já fez toda essa compra no mercadinho de Deus, já que você já comprou a colher de pedreiro, você precisa de comprar tijolos no mercadinho de Deus. Olha só, tijolo ungido por apenas, olha que bagatela esse tijolo ungido, R$200. Isso é liberdade religiosa. Esse cara que fez isso, ele não é estelionatário, ele está explorando a liberdade religiosa, que é um direito, a Carta Magna de 1988. Tijolinho é desse tamanho. Já pensou o cara construir uma casa com cada tijolinho, pequenininho, cada tijolo a R$200, ele vai construir um barraco a milhões de reais. Tijolo ungido. Agora, já que você está na obra, você vai ficar no sol quente. Você precisa de quê? De um chapéu. Se eu for, eu tenho que precisar de um chapéu, principalmente por conta da calvície. Ó. A minha calvície e a minha barba é farta e cheia. Farta e cheia, irmão Júlio? É farta de buraco e cheia de defeito. Mas aí você precisa o quê? De um chapéu. Dizem que tem um chá muito bom para calvície. Nossa, que chá é bom para calvície? Chapéu. Aí você precisa de um chapéu ungido, né, meu irmão? No mercadinho de Deus, no domingo, tá aberto. Por apenas R$ 49,90. Isso não é estelionato, isso é liberdade religiosa. Agora essa aqui é para torar, viu? A minha mulher comprar uma vassoura dessa, eu mando ela sair voando feito uma bruxa. Vassoura ungida. R$1.000, meu irmão. Até uma aguinha aqui. Não consigo ficar calado diante disso. Vassoura ungida por apenas R$1.000, meu irmão. Isso não é estelionato, não. Esses caras não são estelionatários, não. Porque simplesmente a pessoa compra uma vassoura dessa e diz, não, é liberdade religiosa. Eu tenho esse direito. Eu acredito que a vassoura vai varrer todos os males da minha casa. Isso é uma macumba, né? Evangélico macumbeiro. Só pode ser. Olha o que os caras são capazes de tudo para tirar dinheiro, meu irmão. Os caras pegam umas vassouras dessas, vai lá para um monte. Olha, se tu acredita nisso, olha, lascou-se. Não é Lacoste, não é lascou-se. Olha, lascou-se, viu só? Lascou-se. O cara acredita nisso? Repito, se a minha mulher comprasse uma vassoura dessa, eu mandava ela sair voando. Dava um chapéu de bruxa e ela saía voando. Ai, ai. Agora que você está cansado, no mercadinho de Deus, chegou tarde,
Você, para deitar no ar-condicionado, cuidado para não pegar um resfriado. Por quê? Você vai precisar comprar um par de meias, certo? Então tem essa meia ungida aí, ó, para você comprar no Mercadinho de Deus por apenas R$ 153. Essa meia ungida. Você não vai pegar frieira. Olha, vai ser uma bênção você dormir com essa meia aí. Apenas R$ 153 no Mercadinho de Deus, em muitas igrejas neopentecostais, principalmente na igreja desse demônio aí de Valdemiro Santiago. Agora, meu amigo, já que você está cansado, você já comprou a sua meia, que você vai relaxar na sua caminha, com seu cônjuge, o que é que você precisa comprar no Mercadinho de Deus? Essa fronha ungida, essa fronha dos sonhos ungida por apenas o Salmo 91. Você vai desembolsar, meu querido, minha querida, filho da escrava, apenas R$ 91. Isso não é estelionato, esse homem não é estelionatário. Isso é liberdade religiosa. Fronha dos sonhos, para você ter bons sonhos, para você não ter pesadelo, minha ovelhinha. É a fronha dos sonhos, ungida por apenas R$ 91. Vamos finalizar essa mensagem ouvindo esses dois áudios. Vamos lá, que essa mensagem já passou de 10 minutos. Vamos lá. Assista aí esse demônio. E para isso, preste bastante atenção. Para isso. Tem mala até no nome. Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Entendi. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que for pagar tudo ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Nem esses escapam. Que a coisa tá feia pro meu lado. E eu tô morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Olha, que dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas tô desempregado. Alguém te ajuda? No mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu tô vendo de favor, tô desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90. 30%. Para um ano. Todo mês. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado. Pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30. R$180 você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses R$180 vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Viu aí? Tem mala até no nome. Tá outra aqui. Para finalizar aí com chave de ouro. O maior demônio de carne e osso no Brasil, Macedão. Olha o que ele diz com relação à graça. Quem escreveu para mim, dizendo, bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés? Uma irmã mandou uma mensagem para ele. Vivemos na graça. O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós
ficarmos observando sacrifícios. E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos. Essa salvação é do ano 70. Da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar. Esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Sacrifício. Eu não quero essa graça. Ele não quer, claro, quebra ele. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. É verdade. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. Viu aí, abençoados? O que o Macedão disse? Que a graça é uma desgraça. Que ele prega o quê? O sacrifício. Gente, a graça é um ministério da fé do Espírito. Então, se a pessoa entender a graça, para ele é uma desgraça que a pessoa cai fora desse antro chamado universal. Esse camarada é o maior demônio de carne e osso que existe no Brasil. E você vê uma opinião que ele dá de uma irmã que disse, mas por que a lei de Moisés? Olha só, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, Moisés, estava cegando e continua sendo praticado nesses antros, nesses alçapões, nessas arapucas. Então ele diz, essa graça é uma desgraça. Ou seja, a graça liberta, tira as pessoas desses alçapões. E a fé sacrificial fez esse homem comprar uma emissora de TV. Fez esse homem ser um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna de bilhões de reais. Tudo isso com sacrifício das ovelhinhas dele. É isso aí, abençoados. Uma mensagem longa, mas você vê aí que eu explanei, trouxe vários resumos aí, de várias passagens, né? Um resumo da graça. Essa mensagem é maravilhosa para a gente compartilhar. Então eu peço que você acesse a playlist. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu coloque uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Meu querido, a única coisa que eu peço aqui, eu jamais, nunca jamais, eu vou pedir dinheiro a ninguém. Muito pelo contrário, eu combato esses lobos que até estão na graça aí, vendendo e-book, abrindo congregação, que tem uma única intenção, tirar dinheiro de você. Porque qual é a intenção de uma pessoa abrir uma congregação se não ter qualidade de vida? É um sistema religioso corrupto que está aí na graça. E eu vou continuar combatendo e denunciando aonde quer que esteja. Não tem base bíblica nenhuma. E a única coisa que eu peço a você é o like, é um joinha, é que você se inscreva e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Essa mensagem de hoje que você acabou de assistir, eu levei quase uma semana para prepará-la no escritório. Você vê, eu saio daqui de 7 horas da manhã, chego 7 horas da noite. Você vê mensagens minhas aí, dentro de galpões, que é o meu habitat, dentro de carro. Eu só tenho um tempinho assim, no final de semana. E a única coisa que eu peço é que você dê um like. Eu não tenho tempo. Essa mensagem eu levei uma semana quase para aprontar ela. Concluí hoje e gravei essa mensagem hoje. Então a única coisa que eu peço a você é um like, é um joinha, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem na linha de transmissão aí do WhatsApp, de Facebook, um prega, você compartilha e Deus abre o entendimento dos eleitos de Deus. Tá bom? Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Perceba que tem DD 2 vezes. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço.
Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.